Olá, hoje nós vamos falar sobre os rendimentos dos sócios e titulares das empresas. O sócio ou titular da empresa, ele tem algumas formas de tirar dinheiro da empresa, né? A remuneração dele. Nós temos a retirada pro labore, que é a retirada tecnicamente aquela que corresponde à remuneração pelo trabalho que o sócio ou titular presta para a empresa, né? E temos a distribuição de lucros, que seria a parte do lucro obtido pela empresa que os sócios estão destinando para eles, como também retorno pelo investimento efetuado. Qual é a diferença entre essas duas formas? Existem outros serviços, aluguéis, mas entre prolabore e distribuição de lucros, qual é a principal diferença entre essas formas? A principal diferença entre essas formas é a tributação na pessoa física. Enquanto o prolabore, a retirada a título de prolabore, ela para a pessoa física do sócio, ela vai gerar INSS, imposto de renda, dependendo do valor. O lucro distribuído não tem nenhuma incidência tributária, nem de INSS, nem de imposto de renda. Então, a recomendação que se tem é o seguinte, que a empresa, sendo possível, sendo uma empresa viável, que ela equilibre essa distribuição. Por quê? Porque o prolabore também tem suas vantagens, porque tem a contribuição previdenciária, que é a Seguridade Social. O sócio titular passa a ser contribuinte do INSS, segurado pelo sistema. Isso é importante. Outra questão com relação a lucros. O lucro é isento do imposto de renda, também não incide INSS, mas é necessário que a empresa não tenha débitos tributários em atraso, certo? Se a empresa estiver devendo tributos, com tributos em atraso, o lucro não pode ser distribuído. Isso é o que está no regulamento do imposto de renda, né? A gente vê acontecer isso muito, mas não é correto. O correto é que a empresa esteja com seus tributos em dia, certo? O ponto crucial que é preciso que os empresários, todas aquelas pessoas que já têm ou querem tocar um negócio entendam é o seguinte: é necessário que o sócio tenha rendimento, seja de prolabore, seja de lucro. Por quê? Porque você não tem como ter um crescimento patrimonial se você não tem renda. E essa renda ela pode ser dessas fontes que a gente falou, entre outras, mas é preciso comprovar essa renda. E a empresa, naturalmente, ela é um negócio com finalidade lucrativa, então ela tem que trazer uma renda para os sócios, tem que trazer um retorno sobre o investimento feito, tá? Então fica aqui essa questão. Às vezes a gente vê muito acontecer em algumas empresas, tem-se lá um prolabore de um salário mínimo, né? Não tem retirada de lucros e o patrimônio dos sócios continua crescendo. Isso é um problema. Por quê? Todo crescimento patrimonial hoje é monitorado pela Receita Federal, direta ou indiretamente. Se você compra um veículo, o Detran vai informar isso para o fisco. Se você compra um imóvel, o cartório também vai ter que informar isso para o fisco. Se você movimenta no banco, isso também vai chegar a conhecimento do fisco. Se você faz compras no cartão de crédito, a operadora de cartão de crédito também repassa essa informação para o fisco. Então, é importante que o empresário entenda isso, que todos nós, cidadãos, entendamos isso, que nós vivemos num país onde o fisco está cada dia mais avançando sobre a nossa vida particular. Então, a gente precisa entender isso. Ninguém é a favor, nós não somos a favor da sonegação, de forma nenhuma, muito pelo contrário. É preciso pagar os tributos corretamente. Agora, todo empresário, todo gestor deve procurar sempre a menor carga tributária possível. E entre prolabore e distribuição de lucro, o lucro distribuído normalmente representa uma carga tributária bem menor. Então, é importante que a empresa dê lucro e distribua esse lucro para os seus sócios, para que eles, ao mesmo tempo, cumpram adequadamente a legislação tributária e, no sentido
de justificar adequadamente o seu crescimento patrimonial, que é necessário, que nós queremos que aconteça para todos, né? Mas também tem uma carga tributária menor, que não incomode tanto a atividade empresarial, certo? Então, hoje é isso, lucro e prolabore. É interessante que a empresa tenha os dois, sendo que o lucro tem uma qualidade tributária melhor para a pessoa física, ok?